E aí galera, me chamo Fabiano Freire, sou professor de Física e a gente vai trabalhar mais um tópico de Física chamado ametropias, tá certo? Por falar nisso, né, pensa no seguinte, o que são ametropias? As ametropias, de maneira simples, direta e objetiva, são chamados defeitos de visão, né? O que o pessoal chama comumente de problemas de vista, né? Então as ametropias, né, são 4 que nós vamos estudar aqui, né? A miopia, a hipermetropia, a presbiopia e o astigmatismo, tá certo? De maneira bem simples, direta e objetiva, a gente vai ver essas quatro ametropias, esses 4 defeitos de visão. Então, gente, vamos começar com o estudo da miopia, que é o seguinte, né? A miopia é a facilidade de você enxergar o que está perto, mas a dificuldade de enxergar o que está longe, tá certo? Miopia, de maneira resumida, é isso. Isso acontece porque a formação da imagem acontece antes da retina, né? Acontece entre o cristalino e a retina. Então, para corrigir esse defeito, nós usamos uma lente chamada de divergente. Os raios de luz atravessam essa lente e se separa, mas quando passa pelo olho humano, pelo cristalino, se encontra em cima da retina. Então a miopia, né, eu quero que você guarde essa informação, a miopia se caracteriza pelo fato de você enxergar bem o que está perto, mas tem dificuldade de enxergar o que está longe e você corrige esse defeito por intermédio de uma lente divergente. Já a hipermetropia, gente, é o oposto da miopia, né? É o contrário da miopia, ou seja, a pessoa que sofre de hipermetropia, ela enxerga bem o que está longe, mas não o que está perto. Percebam que é o oposto, é o contrário. Para corrigir o defeito de hipermetropia, você usa uma lente chamada de convergente, ou seja, a luz quando atravessa essa lente, quando atravessa esse óculos, né, se orienta, se direciona, né, para a retina, tá bom? A hipermetropia ela ocorre porque a imagem ela é formada depois da retina. Perceba que na miopia a imagem era formada antes da retina. Como a hipermetropia, ao contrário, né, a imagem se forma depois da retina e você precisa de uma lente convergente para corrigir esse defeito, tá bom? Existe um outro defeito chamado de presbiopia, né? O que é a presbiopia? É o defeito de visão que vem após os 40, ou seja, né, ele equivale a uma hipermetropia. Em outras palavras, o camarada vai ter facilidade de enxergar o que está longe, mas não o que está perto. Como a gente corrige esse defeito? Usando lentes convergentes, mas também lentes bifocais, tá bom? Lentes bifocais e lentes convergentes corrigem o defeito da presbiopia. E existe, gente, um outro defeito chamado de astigmatismo, né? O astigmatismo ele é mais comumente chamado, né, no cotidiano de vista embaçada. Não importa se o objeto está longe ou se está perto, né? O camarada vai ver sem nitidez, né? Nós vimos que na miopia o problema se caracterizava porque a imagem se formava antes da retina. Na hipermetropia nós vimos que o problema se caracterizava porque a imagem se formava depois da retina. Já no astigmatismo nós não temos esse problema, né, da imagem se formar antes ou depois da retina. Nós temos um problema aí de formação de múltiplas imagens, né? Então a córnea, né, da pessoa que sofre de astigmatismo, né, ela possui uma falta de esfericidade, ela possui irregularidades. Então existem imagens, pontos imagens que se formam em cima da retina, existem pontos imagens que se formam antes da retina, depois da retina. Então você tem um conjunto de imagens que acaba comprometendo, né, a visualização nítida dos objetos do cotidiano. Como é que a gente corrige esse defeito, né? A gente usa uma lente chamada de cilíndrica, tá certo? Retomando, recapitulando, né, o que nós já falamos nessa aula. Na miopia você corrige com a lente divergente, na hipermetropia você corrige com a lente convergente, na presbiopia, né, com lente convergente ou lentes bifocais e no astigmatismo com lentes cilíndricas, tá certo, gente? Então, gente, eu quero aqui fazer uma menção honrosa, né?
há um defeito que alguns autores chamam de defeito, outros não. Então existe um impasse, né? Que é o chamado estrabismo, né? Estrabismo é o que o pessoal chama no cotidiano de globo ocular rotacionado, né? Então existem autores, né, que não chamam isso de defeito de visão. Por que motivo? Porque o camarada enxerga nitidamente todos os objetos que estão no ambiente, tá bom? Ele só tem o globo ocular um pouco rotacionado, às vezes um lado, às vezes os dois, né? Às vezes um lado é mais rotacionado que o outro. Então o estrabismo, né, ele se caracteriza, né, por ter o globo ocular rotacionado, mas o camarada enxerga com nitidez, tá bom? E tem como corrigir esse defeito? Não, porque não é um defeito propriamente dito, né? Mas as pessoas estrábicas, né, elas usam lentes, né, de poder de reflexão muito grande, né? Porque a luz bate na lente, né? Retorna e você olha para o olho da pessoa estrábica ali e não consegue ver direito porque a lente está com alto poder de reflexão. É uma lente de alto poder de reflexão, tá bom? E a gente precisa fazer algumas observações importantes aqui, que é o seguinte, né? Tem gente que confunde defeitos de visão, né, com outros problemas que acarretam o sistema visual, né? Vou citar dois exemplos aqui, né? O daltonismo, né, que não faz parte do estudo da física, e o glaucoma, né, que são problemas que acarretam a visão, mas que não são chamados de defeitos, né? O daltonismo é quando o camarada ele não consegue identificar cores com facilidade, né? Existem problemas mais simples e problemas mais graves, né? Mas no geral o daltônico ele troca as cores, né? Ele troca algumas cores, ou ele não consegue observar cores com facilidade, tá certo? Então o daltonismo não é chamado de defeito de visão, mas é um problema que acarreta a visão, né? O glaucoma é um problema no nervo óptico do camarada, né? O nervo óptico é o canal que leva a informação da retina até o cérebro. Quando esse nervo, né, ele está comprometido, ele está com alguma anomalia, né, essa informação não chega no cérebro e a pessoa vai com o passar do tempo perdendo a visão, né, por causa dessa doença, por causa desse problema, tá bom? Então não confundir os defeitos de visão com alguns outros problemas, como o daltonismo, né, o glaucoma que eu citei aqui. Existe outro, né, a fotossensibilidade, né, que é o camarada que tem dificuldade de ficar em ambientes muito claros, tá certo? Então fica aí essa observação. O mais importante aqui são os 4 defeitos que nós estudamos: miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo. Fizemos uma menção honrosa ao estrabismo e fizemos uma observação aí com daltonismo e glaucoma, que não são defeitos de visão, não são ametropias, mas acarreta também e gera problemas também para o sistema visual humano, tá certo? Então, gente, né, reprisando, né, tudo que nós vimos nesta aula, né? O que foi que nós vimos? Nós vimos que ametropias são chamados defeitos de visão, que no cotidiano a gente chama de problemas de vista, né? Nós vimos que existem 4 defeitos que nós precisamos ter domínio, tá bom? A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, tá certo? E não custa nada você também lembrar do estrabismo, tá bom? Lembrar que você não pode confundir esses defeitos com alguns outros problemas, né? Como nós citamos aqui, o glaucoma, o daltonismo, a fotossensibilidade, tá certo, gente? Então nós não podemos confundir, né, os defeitos de visão com esses outros problemas, tá bom? Então, gente, vamos para a seguinte questão. Marque a alternativa correta a respeito dos problemas de visão, tá bom? Então, letra A. A miopia caracteriza-se pela dificuldade em enxergar de perto e é corrigida por meio do uso de lentes convergentes. Letra B. A hipermetropia caracteriza-se pela dificuldade em enxergar de perto e é corrigida pelo uso de lentes divergentes. O glaucoma é caracterizado pela opacidade do cristalino. Letra D. O astigmatismo pode ser corrigido com o uso de lentes prismáticas. Letra E. A miopia caracteriza-se pela dificuldade em enxergar de longe e é corrigido por meio de uso de lentes divergentes.
Então, gente, eu sugiro, né, que você pare o vídeo agora, né, e procure qual é a alternativa correta, né, dessas que a gente leu agora, tá bom? Então nós temos a nossa alternativa correta aqui, a letra E. Por que motivo, né? A letra E diz o seguinte: a miopia caracteriza-se pela dificuldade de enxergar de longe, né? Então, se o camarada tem dificuldade de enxergar o que está longe, ele tem facilidade de enxergar o que está perto. Então, isso caracteriza a miopia, facilidade de enxergar o que está perto e dificuldade de enxergar o que está longe, tá bom? E é corrigida por meio de uma lente, né, por meio do uso, né, de lentes divergentes, que é exatamente, né, o que diz a letra E, tá bom, minha gente? Então, ó, o problema da letra A, por exemplo, né, ele diz que a miopia caracteriza-se pela dificuldade de enxergar de perto. Não, a miopia é a facilidade de enxergar de perto, tá certo? Ele diz que esse problema é corrigido por lentes convergentes. Não, são por lentes divergentes, tá certo? Qual é a bronca, né? Qual é o problema da letra B? A hipermetropia caracteriza-se pela dificuldade de enxergar de perto e é corrigida por lentes divergentes, tá bom? Então a hipermetropia é corrigida por lente convergente, tá certo? Ele até acertou a primeira afirmação aí, né? A hipermetropia caracteriza-se pela dificuldade de enxergar de perto, verdade, mas a correção é que está errada, a correção é com lente convergente, tá bom? Letra C, o glaucoma é caracterizado pela opacidade do cristalino. Não, nós vimos que o glaucoma é um problema no nervo óptico, tá certo? Esse problema da opacidade do cristalino, né, gera um problema chamado de catarata, tá certo? Então a falta de opacidade do cristalino, né, gera também a vista embaçada, mas isso se dá por causa de um problema chamado de catarata, tá certo? Letra D, o astigmatismo pode ser corrigido com lentes prismáticas, né? Pode ser corrigido com o uso de lentes prismáticas e não. O astigmatismo é corrigido com lentes cilíndricas, tá bom, gente? Diante disso, a letra E é o nosso gabarito, é o gabarito que está correto, tá certo, gente? Então, gente, vamos ficando por aqui, né? Então, deixa os comentários aqui embaixo, né? Deixa dicas de conteúdos que a gente possa trabalhar nas aulas futuras. Assista a aula dos outros colegas de outras disciplinas aí no canal. Aproveita, gente, e dá um like aí na nossa aula. Se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, tá bom? Até uma próxima, galera.